Bom, galerinha do curso CETERG, eu sou o professor Luiz e estou aqui para dar seguimento aos nossos estudos EAD. A nossa aula de hoje ela é sobre juros simples, certo? Para facilitar a nossa aula, eu já trouxe direto o exercício 6 da página 45 da nossa apostila, ok? O exercício diz o seguinte: qual os juros produzidos por um capital de 120 mil, a uma taxa de 85% ao ano durante o prazo de 240 dias. Ali. Cabe a gente lembrar que juros é igual a CIT, Como a taxa tem que ser na forma decimal, então tem que ficar a taxa dividido por 100 aqui. Logo a nossa fórmula fica juros igual a capital vezes a taxa vezes o tempo, tudo sobre 100. Outra coisa, como a gente tem que lembrar que a taxa e o tempo devem estar na mesma unidade, a gente tem que o quê? Fazer uma regra de 3 para achar aquele tempo ali em anos. Cabe lembrar que o nosso ano bancário ele é de 360 dias. Então, se eu for converter dias para anos, eu tenho que aplicar a regra de 3, confirmando que um ano é igual a 360 dias, certo? Como eu quero 240 dias, saber o quanto corresponde em anos, isso é igual a x anos. Certo? Efetuando a regra de 3, eu tenho que 240 é igual a 360 vezes x, certo? Portanto, 240 por 360 vai ser igual a x. Cortando os zeros, eu chego a 24 sobre 36 igual a x. E o meu x, então, simplificando a fração, fica em 2/3 de quê? De ano. Então, isso daqui é 2/3 de anos. Certo? Ah, posso usar 0,66666, professor, que é o resultado que eu usei na calculadora? Sim, só cabe lembrar que de repente tem que fazer, aí uma questão de arredondamento, passar qualquer número acima de 6, depois da vírgula tem que arredondar o anterior a ele. Certo? Então, dando seguimento à fórmula que a gente tinha visto antes, onde juros é igual a CIT sobre 100, no caso CIT sobre 100 é capital, vezes a taxa vezes o tempo, como eu falei antes, aí a gente destaca quem são quem são as variáveis que o problema nos dá. O problema nos dá o capital igual a 120 mil, a taxa igual a 85% ao ano, cabe lembrar que isso aqui é ao ano, e o tempo que a gente converteu para anos, ficando 2/3 de anos. Aqui. Dando seguimento ao cálculo, então, a gente tem que juros igual a CIT sobre 100, logo, juros é igual a os 120 mil, vezes 85, vezes os 2/3, tudo isso dividido por 100. Se eu pegar aqui e cortar os dois zeros, facilita o meu cálculo, eu já fico com 1.200 vezes 85, passando para cá. 1.200 vezes 85, vezes os 2/3. E aí eu posso ainda simplificar esse 3 com esses 1.200, que me dá 400. Certo? E 400 vezes 85 vezes o 2 me dá um total de juros de 68 mil, que é o que o problema queria, certo, pessoal? Só que, se a gente quiser ir um pouquinho mais além, certo? Querer calcular o montante dessa aplicação, a gente tem que lembrar que montante é igual a capital mais os juros. Os juros de 68 mil que eu já achei, mais o capital que o problema tinha me dado antes. O capital
que o problema me deu antes foi de 120 mil. Se eu somar isso com os juros que eu tinha, que eu calculei, que eu recebi pela minha aplicação, eu chego num total resgatado de 188 mil reais, que é o montante dessa aplicação, certo? Espero que tenham aprendido e logo logo eu volto mais com novos problemas aí da nossa apostila, valeu?